A gente vai tratar agora sobre a saúde do coração. A insuficiência cardíaca afeta cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, ela figura entre as principais causas de óbito e é a principal causa de internação após os 65 anos. Eu convidei o cardiologista Jorge Nabuti para conversar comigo ao vivo sobre esse assunto. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia audiência do Santo Café, bom dia Wilker. Muito bom estar aqui com vocês para falar de cardiologia e coração. Muito bom recebê-lo também, doutor. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a tal da insuficiência cardíaca. Bem, insuficiência cardíaca, eu já vi que você introduziu, é uma condição, na verdade, é um enfraquecimento do coração, de alguma das câmaras do coração, seja ela do lado direito ou do lado esquerdo. Nós temos quatro. Geralmente ela é acompanhada de um coração grande, mas isso não é uma regra. É uma condição que acaba acometendo outros órgãos do nosso corpo, porque o coração é responsável por levar o sangue, né? E o sangue passa pelo rim, então se ele chega em má qualidade ao rim, predispõe uma doença renal, ele chega ao cérebro, ao sistema neurológico, né? Então se ele chega com uma má perfusão nesse sistema, causa alguma causa de demência, ele está envolvido em todos os órgãos do nosso corpo, de forma geral. Certo, doutor. E existem grupos de risco? Tem gente que é mais propenso ou tem mais perigo aí de adquirir essa tal da insuficiência cardíaca? Sim. A insuficiência cardíaca, ela é multifatorial, né? Nós temos várias causas plausíveis para elas, que variam desde miocardiopatia isquêmica, seja por conta do infarto, que nesse grupo específico, pessoas com má qualidade de vida, com obesidade, tabagismo, diabetes, colesterol. Existem pessoas que acabam que por uma condição de infecção ou mesmo uso de medicamento pode desenvolver uma cardite, uma situação de inflamação, uma cardite ou uma miocardite. Então, acomete sim um grupo específico de pessoas, pessoas que possuem doença autoimune. Algumas doenças estão correlacionadas também, distúrbios da tireoide, outros distúrbios endócrinos, às vezes de suprarrenal, de cortisol. Então, existe um grupo específico para cada etiologia, para cada tipo de insuficiência cardíaca. E os sintomas, doutor, eles também variam? Igual eu te falei, né? O coração ele acaba sendo interligado com vários dos órgãos do nosso corpo. Então, via de regra, se restringindo ao coração, os sintomas podem variar, desde falta de ar, que é o mais comum, a depender da etiologia da insuficiência cardíaca, dor no peito, arritmia, inchaço nas pernas, desmaio, tontura, vertigem, palpitação, dispneia, que a gente fala, no caso é a falta de ar, mas às vezes é a dispneia mais preponderante à noite, inclusive que motiva o despertar do paciente. São alguns dos sintomas de insuficiência cardíaca. Certo. E como que acontece o diagnóstico, hein, doutor? É um diagnóstico fácil, um diagnóstico mais complicado? Assim, né? No consultório, o paciente com insuficiência cardíaca, principalmente para o cardiologista, mas mesmo para o clínico, ele é bem fácil de se ver, né? Assim, de olhar para o paciente num início de conversa com 2, 3 minutos de consultório, você consegue já nortear o seu raciocínio clínico para essa condição e, a partir daí, procurar as causas. O diagnóstico ele é basicamente feito por um ecocardiograma, né? É o exame de ultrassom do coração. Ele acaba vendo a força do coração, se o coração ele consegue jogar para frente e quantos por cento ele consegue jogar para frente desse sangue. Existem outros métodos diagnósticos, ou mais caros ou mais baratos, que você pode fazer. E existe uma condição em que a insuficiência cardíaca passa batido pelo ecocardiograma, que é quando você tem uma insuficiência com a força de batimento do coração. Não aquele batimento que você olha no relógio, no celular de hoje em dia, bate a 60, 70, 80.
na verdade, é quanto de sangue ele joga. Então, existe uma condição específica em que ele passa desapercebido pelo ecocardiograma, você pode lançar a mão de outros exames. Via de regra, é feito por esse ecocardiograma, mas às vezes um exame de sangue com BNP, por exemplo, pode acusar quando ela está descompensada, e já te norteia saber que se está descompensada é porque tem. Cintilografia, ressonância, existem outros exames que servem para diagnosticar, mas via de regra o ecocardiograma ele é o principal, né, nesse diagnóstico. O senhor já falou sobre os fatores de risco, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a prevenção. Como que a gente pode fazer para se proteger da insuficiência cardíaca? Bom, quando a gente menciona fatores de risco, entra mais ou menos nessa parte de insuficiência cardíaca evitável, né? A gente fica muito no estigma do que o nosso cotidiano está levando para a gente, né? Do estresse, igual eu estava comentando, da má alimentação, da falta de atividade física, do colesterol aumentado, da diabetes, da pressão alta em si, que acaba aumentando o coração também. A prevenção se baseia muito no controle desses fatores de risco, que a gente acabou comentando. Uma dieta com menos ingesta de sal, uma vida com menos estresse. A atividade física, ela é fundamental, na verdade, para o desenvolvimento do coração e de outras questões também do corpo humano, até mesmo da questão da saúde mental também. Existem alguns remédios que, a partir do momento que o paciente começa a desenvolver aspectos, isso é importante, então, que o paciente tenha uma frequência de ir a um médico, não necessariamente um cardiologista, porque quando a gente começa a ver traços disso, né? Porque antes do coração ter essa fraqueza para bater e jogar o sangue para frente, ele aponta sinais de, em vez de, ele até bate bem, né? Só que ele não relaxa. Se você pega nisso, você pode fazer também uma prevenção com medicação. Então, assim, eu acho que fundamental, além da mudança e do controle dos hábitos de vida, ter hábitos de vida saudáveis, está a ida frequente ao médico. É muito comum a gente ver doentes crônicos do sexo masculino em doença mais avançada, sabe? Muito porque a paciente mulher, ela tem uma ida mais frequente ao médico, ela tem uma relação mais presente com o ginecologista que seja, então ele acaba diagnosticando antes as coisas, suspeitando de uma outra condição, de um outro assunto que a paciente bate em consultório e acaba direcionando. Acompanhamento médico de rotina, independente de ter doença ou não, ele é fundamental. Sem dúvida, então fica o alerta, né? O diagnóstico precoce de qualquer doença é muito importante para o sucesso ali daquele tratamento. E nos casos em que a medicação não resolve, doutor, quando é recomendado o transplante de órgãos? A gente tem ouvido muito falar desse assunto recentemente, por causa do apresentador Faustão, que apresentou um quadro de insuficiência cardíaca e foi divulgado que ele vai precisar entrar na fila de transplante. Quando que isso é necessário? Então, o tratamento, ele consiste em atuar em algumas, na verdade, ele atua em algumas pontas, né, da insuficiência cardíaca e da doença em si. Nós temos que pensar na questão do alívio de sintomas, e geralmente esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles têm uma condição que nós chamamos de sobrecarga volêmica, eles têm excesso de líquido. E o sal ajuda ainda mais, porque o sal no sangue ele puxa mais líquido ainda, puxa mais água para o sangue. Então, o tratamento consiste num diurético, a gente tem que, às vezes, restringir a ingesta de água. A água nem sempre faz tão bem assim. No caso do paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, a gente pede para ele ficar entre 1 litro e 1,5 litro de água por dia, incluindo o caldo do feijão, por exemplo. Então, 1,5 litro de água e abusar nas refeições. Mas consiste, então, na questão do diurético e em outras pontas, né? Porque nós comumente ouvimos falar que o coração da insuficiência cardíaca é um coração grande, na maioria das vezes O que a gente tem que atuar nas outras pontas seria em inibir esse remodelamento, esse crescimento do coração. Aí você atua com alguns vasodilatadores, remédios que aumentam o calibre das veias.
para diminuir a pressão e ao mesmo tempo diminuir a sobrecarga que o coração tem de mandar o sangue para frente, ele é um coração fraco. Então, inibição de remodelamento, a questão do diurético, e geralmente a insuficiência cardíaca ela vem acompanhada, quando o coração acaba crescendo, na maioria dos casos, ela vem acompanhada de arritmias. Então, você tem que botar o eixo elétrico do coração para funcionar direitinho, porque assim as fibras do coração elas batem de forma mais uniforme, e aí a contração do sangue, a jogada do sangue para frente ela é um pouquinho maior. Além desses tratamentos mencionados, uma coisa muito importante é que esse doente, o doente de insuficiência cardíaca, ele tem um sistema adrenérgico, ele tem muita adrenalina correndo. E a adrenalina ela acaba contraindo um pouco as veias, aumentando um pouco a frequência cardíaca, e isso dificulta um pouco o funcionamento adequado. Então, você também usa um remédio, uma classe de remédio chamada beta-bloqueador. A tríade de tratamento para inibição do remodelamento do crescimento do coração é esse beta-bloqueador, inibindo o sistema simpático, o sistema adrenérgico, que nele está exacerbado. Inibir o crescimento, o remodelamento, que você usa um remédio como o captopril, o mais famoso, ou losartana, e um outro remédio que atua no sistema renal, endócrino renal, que é a espironolactona. Esses três associados ao diurético que vai melhorar, vai dar alívio aos sintomas do paciente. Doutor, pode falar. Ainda nesse tema da questão do transplante, dos casos mais graves e tudo mais, eu queria aproveitar esse espaço, antes do nosso tempo acabar, para que o senhor explicasse um pouco para a gente como funciona a questão do transplante de órgãos aqui no Brasil. Acho que ainda falta muita informação para as pessoas. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito dessa fila. É uma fila única, gerida por quem? Explica para a gente. Eu tenho uma experiência com transplante. Eu atuei no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, um importante centro transplantador. Tive a oportunidade de ver várias captações, de ver várias cirurgias em loco e de fazer muito pós-operatório de transplante. Além de viver o dia a dia do paciente, que às vezes fica um ano e meio esperando o transplante. Sobre o transplante de órgãos, né, que é uma condição que aparentemente, a gente fala que a gente não tem muito acesso ao prontuário do Fausto, né? Mas o transplante de órgãos, ele é algo muito democrático no país. Isso eu posso falar com um certo conhecimento de causa. Ele não distingue em questões de religião, financeiro, racial. Tem uma lista de transplante que ela é pública, tá? Os médicos têm acesso a ela. E a única questão que vai te fazer, entre aspas, furar fila é a condição clínica, né? Então, a gente tem uma escala, chamada escala de Intermax, que varia de 1 a 7. E a depender do seu Intermax, quanto mais baixo, pior, você tem uma preferência. Claro que, às vezes, você tem um paciente que precisa mais que o outro e a gente esbarra em uma outra questão, que é a histocompatibilidade, a compatibilidade do tecido. Né? Existe um exame de laboratório, que é o PRA, que vai dizer se esse órgão é compatível com o seu. Mas voltando ao transplante. O transplante é uma condição, é um tratamento que a gente não oferece para todo mundo, por um motivo claro de falta de órgãos, mas não só isso. É uma cirurgia muito arriscada. Não é todo paciente que é elegível para receber um coração, mesmo que você não tenha rejeição, né? O grau seu de rejeitador seja pequeno, ela leva a eletividade do paciente para receber um coração leva em conta outras questões. Passa-se por uma avaliação da assistente social. É importante saber se o paciente ele consegue ter um entendimento, uma cognição para receber as orientações médicas, que são muitas. É importante saber se o paciente tem disponibilidade de ficar ao lado do seu centro transplantador. Porque, por exemplo, eu estou falando de Goiás. Em Goiás não se faz transplante cardíaco. Então, um paciente de Goiás ele tem que estar disposto a, quando receber um transplante em Brasília, morar por lá. Entendi. Por exemplo. Então, assim, existem outras coisas. Você tem que estar livre de outras comorbidades que possam afetar o seu novo coração. Então, se você, às vezes, tem um câncer no coração antigo, que acontece também, tumor, você não vai receber um novo. Se você tem um câncer em outro órgão que pode afetar esse coração, você não vai receber.
Se você tem, às vezes, uma diabetes descontrolada e associada a um tabagismo, associada a um colesterol, não tem um controle adequado, você não vai receber o transplante. Certo, Então, doutor. Está explicado, então. Doutor, quero agradecer muito a sua presença aqui, ter nos explicado um pouco mais a respeito da insuficiência cardíaca e também sobre a importância da gente conscientizar as pessoas, né, para doação de órgãos. Acho que falta muita informação, a gente precisa, inclusive, reforçar aqui que o nosso sistema para diagnóstico de morte encefálica, ele é muito seguro, né, doutor? Muito confiável, inclusive referência internacionalmente, então acho que falta bastante informação para que as pessoas entendam melhor como funciona isso, para que a gente tenha, né, mais doadores aqui no nosso país, que a gente consiga salvar mais vidas. Doutor, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, bom programa a todos e boa manhã. Abraço, tchau, tchau. Bom fim de semana também.